Saudações, está no ar a edição número 5, a quinta da semana do Jornal da Noite. É bem-vindo. O Conselho de Ministros nomeou ontem Omar Mitá para liderar o Conselho Consultivo de Investimento do Fundo Soberano. Omar Mitá é cumulativamente Conselheiro Econômico do Presidente da República e Presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimentos, o que viola a lei que cria o Fundo Soberano. Para membros do Conselho Consultivo de Investimento do Fundo Soberano de Moçambique, os senhores Omar Mitá, como presidente, e como membros, Enilde Sarmento, Ercílio Simão, Egídio Machanganhe, Ibrahim Hassan Moussagi, Irene Luzídia Maurício, Mukhtar Abdul Carimbo. A decisão anunciada esta quinta-feira pelo porta-voz do governo, Filimão Soares, parece entrar em confronto com a lei que cria o Fundo Soberano. De acordo com o número 4 do artigo 24 da lei que cria o Fundo Soberano, o Conselho Consultivo de Investimento é composto por 7 membros e integra peritos financeiros e membros independentes do governo que tenham exercido funções executivas em empresas do setor financeiro, incluindo empresas públicas, Banco de Moçambique ou em organizações financeiras internacionais, ou tenham trabalhado como académicos em universidades ou instituições de ensino superior. Ora, Omar Mitá não preenche os requisitos de independência em relação ao governo, se não vejamos. É Conselheiro Econômico do Presidente da República e Presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimentos, instituição bancária detida pelo Estado, cargo que ocupa por decisão do governo. Na mesma situação está outra nomeada, Enilde Sarmento, que é Diretora Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças. Ibrahim Hassan Moussagi é vice-reitor da Universidade de Rovuma, cargo para o qual foi recentemente nomeado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, o que pode configurar um menor grau de independência em relação ao governo. De acordo com o número 1 do artigo 24 da lei que cria o Fundo Soberano, o Conselho Consultivo de Investimento é o órgão de consulta do governo sobre política de investimento do Fundo Soberano. O Centro de Integridade Pública exige que a União Europeia e os Estados Unidos façam um olhar crítico para as eleições em Moçambique, como têm feito recentemente para a Venezuela. Para o CIP, enquanto os observadores internacionais não desempenharam o seu papel com a lisura que se espera, os processos eleitorais moçambicanos continuarão a ser um campo fértil para a prática de ilícitos. Uso de 2 pesos e 2 medidas. É o que tem acontecido com a União Europeia e os Estados Unidos, segundo o Centro de Integridade Pública, quando se trata de olhar para os processos eleitorais em Moçambique e o restante do mundo. Edson Cortés, diretor desta organização da sociedade civil, diz que o grupo de países europeus e os Estados Unidos da América têm sido bastante complacentes com as irregularidades eleitorais que acontecem no país, mas bastante críticos, por exemplo, com a situação na Venezuela. Nós tivemos acesso aos editais dos partidos da oposição, fizemos a contagem e vimos a disparidade de votos na cidade de Maputo, na Matola, na Zambésia, em Climane, e são aspectos que focamos, mostramos e que mais observadores viram, mas a mesma União Europeia, o mesmo Estados Unidos da América, em relação à Venezuela, são muito mais contundentes, são muito mais incisivos e partem para sanções. E depois, no caso de Moçambique, passa-se a mão pela cabeça dos moçambicanos, diz, ok, houve fraudes, mas essas fraudes não foram suficientes para distorcer o resultado geral das eleições, o que não é verdade. A aparente inação do Ocidente e seus observadores, de acordo com o CIP, levanta dúvidas sobre eventuais interesses destes. A hipótese que lançamos é, provavelmente, como vocês não controlam os recursos venezuelanos, o Maduro controla, vocês são contundentes. Enquanto em Moçambique temos um Estado fraco, uma elite política fraca, um governo fraco, vocês controlam e é bom que esses mantenham-se de modo a que continuem a controlar, porque uma eventual mudança poderia abrir espaço para que eventualmente chegassem governantes com um sentido mais patriótico. Para o CIP, enquanto os observadores internacionais não desempenharem o seu papel com a lisura que se espera,
os processos eleitorais moçambicanos continuarão a ser um campo fértil para a prática de ilícitos. E se é para virem observar eleições, se é que sejam sinceros, sejam verdadeiros, sejam verticais, e quando constatam problemas, que digam, e que, se for necessário, que tomem medidas, as medidas que acharem necessárias, mas não digam a nós moçambicanos que nossa democracia é de quarta categoria e a democracia venezuelana deveria ser de primeira categoria. Uma missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições de 9 de outubro encontra-se em Moçambique desde o início do mês, tendo já mantido um encontro com os órgãos eleitorais. A mesma contará com mais de 150 observadores de 24 Estados-membros do Bloco Europeu. A União Europeia desmente as acusações do Centro de Integridade Pública sobre uma alegada inação desta em relação às irregularidades nos processos eleitorais em Moçambique. A chefe adjunta da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia às eleições de 9 de outubro, Margarida Alves, assegura que nas eleições de 2019, por exemplo, a organização até deixou um relatório com recomendações sobre os processos eleitorais que deverão ser seguidos em Moçambique. A União Europeia chamou esta sexta-feira a imprensa para apresentar os seus integrantes na missão de observação às eleições de 9 de outubro. Ocasião oportuna para reagir às acusações do Centro de Integridade Pública, segundo as quais esta organização tem tratado de forma diferenciada as eleições em alguns países, buscando como exemplo o caso de Moçambique e Venezuela. A chefe adjunta da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, Margarida Alves, foi quem deu a cara e explicou como tem sido a sua participação nos pleitos eleitorais em Moçambique. Em 2023, a União Europeia não destacou uma missão de observação eleitoral ao país, tenho também de frisar isso. A nossa missão de 2019 foi uma missão completa com observadores de curto prazo e de longo prazo no país, emitiu um relatório final em que fez várias recomendações. Uma das recomendações que também foca nos princípios internacionais de transparência e de boa governança relativamente às eleições, remete para a publicação dos editais originais das mesas de voto, numa publicação da Comissão Nacional de Eleições, online, para ter acesso, todas as pessoas poderem ter acesso a essa informação. A União Europeia, explicou Margarida Alves, busca pela imparcialidade usando o mesmo método de observação eleitoral há mais de 20 anos, por este ser consistente. Nós temos uma metodologia de observação que tem vindo a ser testada nos últimos 20 anos, é muito consistente, somos imparciais e tentamos fazer uma análise abrangente do processo eleitoral. A missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições de 9 de outubro é liderada por Laura Ballarin, deputada espanhola do Parlamento Europeu, e integram-na mais de 150 observadores de 24 países do Bloco Europeu, incluindo a Suíça, Noruega e Canadá. A mesma estará repartida em 2 grupos, sendo um de 32 observadores de longo prazo e outro de 74 de curto prazo. Os caminhos de ferro de Moçambique CFM Centro realizaram na quarta-feira o primeiro comboio de combustíveis para o Malawi através do ramal Donana Vila Nova da Fronteira, na província central de Tete. O fato acontece depois da reconstrução da via, que custou cerca de 30 milhões de dólares para dar resposta à cadeia da logística da região austral de África. O vizinho Malawi já está a beneficiar de combustível enviado a partir do ramal Dona Ana, Vila Nova da Fronteira, no distrito de Mutarara, na província de Tete. O primeiro comboio de combustíveis foi realizado na última quarta-feira, 11 de setembro, pelos caminhos de ferro de Moçambique. O comboio, com 24 plataformas, partiu do porto da Beira, em Sofala, com destino à cidade de Marca, no distrito malauiano de Nsanga, que faz fronteira do lado de Moçambique. A realização marca o início da utilização do ramal Dona
Vila Nova da Fronteira, para fins comerciais. Em julho, a linha recebeu o primeiro comboio comercial transportando melaço numa importação do Malawi a partir do Porto da Beira. A linha do ramal Dona Ana, Vila Nova da Fronteira, teve a sua reconstrução avaliada em 30 milhões de dólares americanos. Antes, era utilizada apenas para transporte de material de construção. A reconstrução foi feita para dar resposta aos desafios da cadeia de logística da região austral de África no contexto da SADC, para o cumprimento de orientação dada durante a reunião entre os presidentes de Moçambique e do Malawi, que teve lugar em Songo, Tete, em finais de 2020. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia voltou a adjudicar um negócio bilionário à empresa Sacom Authentics, orçado em mais de 3 bilhões de meticais. Este negócio é fechado quando faltam 4 meses para o fim do mandato do governo. A edição da última quarta-feira do semanário Canal de Moçambique refere que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia anunciou a adjudicação do concurso para marcação e controlo de qualidade de combustíveis na cadeia de distribuição e nos postos de abastecimento, orçado em 3,1 bilhões de meticais ao consórcio Sacomc Authentics. De acordo com o semanário, o referido consórcio já havia ganho outro concurso polêmico, orçado em 2,5 bilhões de meticais, para marcação de combustível nos portos, 11 dias antes de o concurso ser lançado com recurso a um lobby político. Em menos de 3 anos, o consórcio consegue encaixar mais de 5,3 bilhões de meticais de negócios com o governo. A Sacom é liderada pelo cidadão Nuno Soeiro e saltou para as primeiras páginas dos jornais a partir de 2020, alegadamente por causa da sua forte influência a nível político. Aliás, num concurso igualmente polêmico, a empresa conseguiu afastar a SICPA da marcação dos combustíveis, num negócio que acabou parando no Tribunal Administrativo que determinou a anulação do mesmo. Entretanto, escreve o jornal Canal de Moçambique, quando se esperava que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia lançasse um novo concurso, o mesmo decidiu avançar com a assinatura do contrato com a Sacom em novembro de 2021, alegando inadiável interesse público. Este negócio bilionário soma-se a outros que o governo tem estado a adjudicar, incluindo nomeações, mesmo consciente de que está a menos de 4 meses do término do mandato, fato que, em outras realidades, impõe a realização de atos de gestão corrente sem assumir compromissos que possam condicionar a ação do próximo executivo a ser constituído logo após a tomada de posse do próximo presidente da República, a 15 de janeiro de 2025. Cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas serão afetadas por inundações na época chuvosa 2024-2025, que arranca já em outubro. Os números foram partilhados esta sexta-feira em Maputo durante o 9º Fórum Nacional de Antevisão Climática, evento organizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão climática sazonal aponta para a ocorrência entre outubro de 2024 até março de 2025 de chuvas fortes a moderadas e ainda períodos de calor intenso no país. Será uma época com distribuição irregular destes fenômenos climatéricos, propiciando inundações e estiagem, tal como referiu Bernardino Nhantumbo, do Instituto Nacional de Meteorologia. Quando se espera uma época com uma distribuição irregular, geralmente é compensado por chuva extrema. Então, poderemos ter situações de chuva extrema e que poderá causar inundações urbanas. A Direção Nacional de Recursos Hídricos alerta sobre a possibilidade de descargas de água em algumas bacias como Maputo, Umbeluze e Incomate, que encontram-se com retenção de água a quase 100%. Fato que deverá causar inundações afetando cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas.
Na bacia do Umbiluze, nós estamos neste momento com pequenos libombos com um nível de armazenamento de cerca de 92%. É um nível alto no início da época chuvosa, mas nós sabemos qual é o objetivo dos pequenos libombos, que é armazenar água para abastecimento da população, cidade de Maputo, sobretudo em Matola, no tempo de estiagem. Estamos a efetuar descargas de cerca de 10 metros cúbicos por segundo. Essas descargas não são de grande magnitude. Para não termos que também descarregar toda a barragem, porque, como disse muito bem, que estamos numa lanina mais fraca, tudo pode acontecer. Podemos ter chuva em excesso, mas também podemos não ter chuva. Então, operacionalmente, não vamos descarregar de uma forma intensa. Agora, o nosso apelo é que a população que vive, sobretudo na Vila do Boane, tem que prestar atenção sobre os informes que nós vamos emitindo durante a época chuvosa. Um dilema, já que se por um lado a água deverá causar prejuízos, por outro lado há necessidade de aumentar as quantidades do precioso líquido, por exemplo, ao nível da hidroelétrica de Caorabás, que neste momento encontra-se com 40% da sua capacidade, fato que poderá afetar a produção de energia. A situação não é das melhores, como eu disse, estamos com níveis de armazenamento baixos nos últimos 30 anos. E temos que rezar, tem que chover, sim. Nós estamos à espera que passe um sistema tropical qualquer. A chuva tem esse lado que às vezes parece maléfico, mas também tem impactos positivos. Tem que chover para se incrementar o nível de armazenamento, sob pena de vermos nos comprometidos naquilo que são as metas de produção de energia, e estamos numa situação um pouco caótica. Estes dados foram partilhados esta sexta-feira em Maputo, durante o Fórum Nacional de Antevisão Climática, evento organizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Seguimos para um breve intervalo, mas antes conheça a tabela cambial para as próximas 24 horas. Até já. Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Vamos acompanhar já a seguir as incidências da campanha eleitoral 2024.
candidato presidencial do MDM, Lutero Simango, promete melhorar condições de vida da população do distrito de Pemba, caso seja eleito presidente da República. O candidato à presidência da República pelo Partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, pediu voto esta sexta-feira no distrito de Pemba, onde prometeu melhorar as condições dos vendedores do mercado Alto Gingone. Em Pemba, Lutero Simango apelou à população a fluir em massa às mesas de voto no dia 9 de outubro. Daniel Chapo visitou no 21º dia da campanha eleitoral os distritos de Limpopo e Belém e prometeu um banco para a comunidade e condições de transitabilidade com vista ao desenvolvimento da província. O candidato presidencial do partido Frelimo, Daniel Chapo, escalou esta sexta-feira a província de Gaza, nos distritos de Limpopo e Belém. Durante um comício popular, Chapo prometeu construir um banco e ainda uma estrada que liga o troço Chicumbane-Zonguene. Nós, como Frelimo, Frelimo, sabemos que a população de Limpopo quer a asfaltagem da estrada e parte de Chicumbane até Zonguene. Quer essa estrada para servir de alternativa à estrada nacional número 1, porque vai seguir via Bilene, Kalanga, Marraquene, até a cidade de Maputo. Em Limpopo, Chapo apelou à população a votar em si e no seu partido. Vamos trabalhar, fazer diferente. Vamos todos com Chapo, Moçambique para. O Suf Momad promete acabar com a fome em Moçambique caso seja eleito presidente da República. O candidato presidencial pelo partido Renamo falava num comício popular na manhã de hoje em Matibane, na província de Nampula. Continua a corrida à Ponta Vermelha. Esta sexta-feira, o candidato presidencial do partido Renamo escalou a vila de Matibane, na província de Nampula, e prometeu resolver o problema da fome em Moçambique e abastecer os hospitais com medicamentos. Queremos varrer a pobreza. Nimpela, ovela e sikini. Queremos varrer o sofrimento. Nimpela, ovela o hawia. Queremos varrer a falta de medicamentos nos nossos hospitais. Nimpela, ovela o toela o amirete espiritual mihu. Em Matibane, Momad apelou à população a conservar os cartões de eleitor para que possa exercer o seu dever cívico no dia 9 de outubro. E assim fizemos a transmissão do rescaldo da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro. Maguanindo B
Rabjo e Mafalala Rugby Club em séniores masculinos, Maguanine B Rugby e Congolote em séniores femininos, Maputo Rugby Club, são os grandes finalistas do Caetano 15 em rugby e Congolote Rugby Club em sub-18 são os finalistas da edição 2024. Os 3 jogos das finais terão lugar amanhã no Parque dos Continuadores em Maputo e o anúncio do evento foi feito ontem em conferência de imprensa, onde participaram a Federação, clubes e Caetano Moçambique, patrocinador da prova. Creio que vai ser uma final muito renhida, como vamos jogar com um adversário muito forte. Temos estado a nos preparar muito bem para ver se conseguimos carregar o troféu desta vez, já que ano passado também estivemos com o mesmo adversário, mas não conseguimos levar o prêmio. Esperamos que esse ano aqui seja melhor do que o ano passado. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom. Conhecemos já bem o adversário, que é um adversário também à altura. Já jogamos várias vezes com eles. Vai ser um jogo mesmo muito bom. Vai ser um grande espetáculo. Aconselho a todo mundo que possa cá vir assistir o jogo. Vai ser um jogo inédito, um jogo único. Venha pessoal que não vão se arrepender e será lá um grande espetáculo. No sábado vai decorrer a final para a qual estão todos convidados de sub-18 feminino, séniores masculinos, sub-18 masculino, séniores femininos e séniores masculinos, às 9 da manhã no Parque dos Continuadores, que se chama, este ano a final com o patrocínio da Caetano, chama-se Caetano, o nosso campeonato nacional chama-se Caetano. É muito importante esta parceria entre as empresas e o desporto. Só todos juntos é que conseguimos levar isto à frente. A importância do rugby é muito grande. Nós, no nosso país, se calhar não temos a ideia de quanto é que pode valer, até em termos económicos. E no final do dia, o dinheiro é importante para as nossas vidas, para as nossas economias. E só a título de exemplo, o rugby aqui na nossa vizinha África do Sul movimenta qualquer coisa como 5,6 mil milhões de meticais. E a título de exemplo, no último campeonato mundial de França, a seleção sul-africana arrecadou cerca de 350 milhões de meticais com o prémio que tem. Portanto, vejam a potencialidade do que é este desporto, que o devemos, tal como o engenheiro Tiago diz, tirar daqui lições para formar os nossos jovens, mas em termos potenciais também o que é que pode ser em termos económicos para o país, além de produzirmos valores e produzirmos também jovens para integrar no desporto, mas também no mercado de trabalho. Do desporto, seguimos com a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas, apresentado por Mónica Mabaia, a quem saudamos. Boa noite. Boa noite, Rosa Freitas. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 28 graus e a mínima de 18. Xai-Xai com 33 de máxima e 21 de mínima. E Inhambane com 29 graus de máxima e 22 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 30 graus e a mínima de 20. Chimoio com 37 graus de máxima e 15 de mínima. Tete com 38 graus de máxima e 24 de mínima. E Quelimane com 32 graus de máxima e 20 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 33 graus e a mínima de 20. Pemba com 29 graus de máxima e 23 de mínima. E Lixinga com 28 graus de máxima e 10 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada. Bom final de semana. Nada de excesso. Muito obrigada, Mónica Mabai, caro telespectador. Com a informação sobre o estado do tempo, colocamos um ponto final à presente edição. É a quinta da semana. Voltamos amanhã pontualmente às 20. Até lá, fique bem. Tenha a continuação de uma sexta-feira. Boa noite.